Josefina é uma dona de casa de 60 anos, hipertensa, tabagista e estava lavando louça quando, de repente, sente uma dor súbita e intensa no peito. Após 40 minutos de início de sintomas, ela chega à UPA em busca de atendimento médico. Na triagem, Josefina apresentava uma frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18 movimentos respiratórios por minuto, pressão arterial de 150 por 100 milímetros de mercúrio. A médica Clotilde, que estava de plantão, faltou às aulas de fármaco e não sabe o que fazer. E agora? Então, se você não quiser mais passar por esse tipo de vergonha que a doutora Clotilde acabou de passar no vídeo, vem comigo que eu vou te explicar de maneira simples, fácil, rápida, 3 passos de como conduzir de maneira correta esse paciente com infarto agudo do miocárdio, o famoso IAM, com supra do segmento ST. Então você que é médico de ponta, que trabalha lá no UPA e não sabe conduzir esse paciente que chega com essa dor torácica típica, clássica ou não clássica, esse vídeo vai te ajudar. Tanto fazer o diagnóstico, como fazer o tratamento correto e também eu vou dar as doses certas. Então bora lá, vamos ver esses 3 passos. Primeiro passo, fazer o diagnóstico correto de AM com supra do segmento ST. O segundo passo, o tratamento do próprio infarto. E o terceiro passo, o tratamento da dor. Então, se você não quiser mais passar por esse tipo de vergonha que a doutora Clotilde acabou de passar no vídeo, vamos lá que eu vou te ensinar a fazer a conduta correta. Bora lá? Então, bora para a parte 1 do vídeo, que é como suspeitar e como fazer o diagnóstico correto do infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. Então, primeira coisa, chegou lá a dona Josefina com uma dor torácica, tá? Então, primeira coisa, paciente com dor torácica, e ela estava com uma dor torácica retroesternal, em aperto, que pode ou não irradiar para o braço, para a mandíbula, tem duração mais ou menos de 30 minutos e de alta intensidade. Então tem que ligar um sinalzinho, pode ser infarto agudo do miocárdio. Então chegou esse tipo de paciente com aquela face de dor, com essas características, que é a dor típica do infarto, o que você vai fazer? Você primeiro vai conduzir esse teu paciente para a sala de emergência. Primeira coisa, sala de emergência. Depois, MOVE, que é o monitorização, oxigênio, se necessário, se a saturação estiver baixa, e também o acesso venoso. Fez isso, agora é a hora de pedir o ECG. Assim, o melhor, a conduta mais correta é que em 10 minutos, no máximo, esse ECG seja feito e você consiga analisar esse ECG. Então, vai colocando esse paciente na emergência, já roda esse ECG. Chegou isso, o que você vai analisar? As derivações, né? Vai pedir as 2 derivações. E se tiver suprado com o supra do segmento ST, pelo menos em 2 derivações contíguas, por exemplo, 2 derivações na parede inferior, 2 derivações na parede posterior, então isso já caracteriza um infarto agudo do miocárdio, um IAM, com supra do segmento ST. Então você já atende, você já suspeitou com a dor, agora você já está fazendo o diagnóstico. Não precisa nem esperar o resultado da troponina para você prosseguir com o tratamento. Já começa o tratamento a partir que você fez esse diagnóstico, já tem que começar a fazer o tratamento. Por quê? Porque tempo é músculo. Quanto mais tempo você demorar nessa conduta inicial de começar a fazer o tratamento, mais miocárdio vai morrer do paciente e mais sequelas ele vai ter. Então, é importantíssimo o médico ser rápido nessa suspeita, nesse tipo de diagnóstico, para entrar logo com o tratamento, para esse paciente ter a melhor conduta possível e também o melhor prognóstico possível. Então, essa é a parte 1, suspeitar e como fazer o diagnóstico. Então, com esses sintomas e com o ECG, né, pelo menos 2 derivações contíguas com supra do segmento ST, você já pode fechar esse diagnóstico e já começar o tratamento, que vai ser a parte 2 e 3. Vamos lá comigo? Então agora chegamos na parte 2 do vídeo, que é o tratamento do IAM com supra do segmento ST. Então assim, qual que é a melhor conduta, qual que é o padrão ouro nesse tipo de situação? É fazer o cateterismo. Que significa o quê? Fazer a desobstrução mecânica desse vaso, que é passar um catéter, insuflar um balãozinho, que é o stent, e com isso consegue abrir essa artéria que está obstruída, fazendo essa isquemia do miocárdio, né, e voltando com esse fluxo. Então, padrão ouro, sem sombra de dúvidas, é o cateterismo.
Mas assim, tem um porém. Por quê? Porque esse tipo de procedimento, ele é indicado se o paciente conseguir chegar até a mesa de hemodinâmica até 2 horas depois começou a sentir essa dor aguda, né? Essa dor torácica de grande intensidade. Então, até 2 horas. Mas, né, a realidade do Brasilzão aí é diferente, muitas vezes não tem vaga, ou o centro de hemodinâmica, né, é muito longe, né, pessoas no corredor, então é muito complicado. Então, o certo é fazer o cateterismo, mas muitas vezes não dá tempo, né, o paciente não vai conseguir chegar nessa mesa para abrir, essa mesa de hemodinâmica, para abrir esse vaso de maneira mecânica. Então você, médico lá do UPA, médico de ponta, vai ter que conseguir conduzir da melhor forma possível, fazendo a desobstrução química desse vaso, né? Então, se não conseguir realmente fazer o cateterismo, você que vai ter que dar conta, né, de fazer todos esses medicamentos que eu vou passar agora passo a passo para ficar de maneira bem prática, bem simples, para ter o melhor tratamento, né, para oferecer o melhor tratamento para o seu paciente. Então vamos lá, mas antes de começar a falar simplesmente dos medicamentos e das doses, temos que entender, voltar lá para a fisiopatologia, para entender a hemostasia primária, secundária e terciária. Por quê? Porque cada medicamento vai agir em uma determinada hemostasia, né? Para fechar, para deixar redondinho esse tipo de tratamento para o paciente. Então, vou explicar esses 3 tipos de hemostasias e os medicamentos que vão atuar em cada hemostasia. Então, tá lá, o vaso, né, é obstruído por uma placa de ateroma. Então, isso, geralmente, é o principal motivo que leva o paciente a ter um infarto. É o único motivo, é a única causa, esse vaso obstruído com essa placa de ateroma? Não, mas é um dos principais. Então, vale ressaltar que o vaso, ele não fica isquêmico, não fica totalmente obstruído por causa da placa, tá? Mas por conta de um trombo sobre essa placa. Então, tem a placa, vai se formar um trombo, e isso que vai obstruir a passagem do sangue, e lá no miocárdio vai fazer que não chegue mais oxigênio nem nutrientes, e essas células acabam, né, entrando em necrose, fazendo a isquemia dessa região do coração, tá? Então, esse trombo sobre essa placa. Então, vamos entender esse processo. Então, eu tenho a placa de ateroma, tá? Então, essa placa de ateroma, o sistema imunológico, né, ele vai ver essa placa de ateroma como algo estranho, como se fosse um corpo estranho, e vai atacar essa placa de ateroma, vai desestabilizar, né, jogando citocinas, pró-inflamatórios. Então, ocorre o primeiro passo, desestabilização dessa placa, tá? Então, essa placa vai desestabilizar e o endotélio vai expor alguns fatores, né, que vão ativar as plaquetas, por exemplo, tromboxano A2 e um receptor chamado P2Y12. Então, são esses dois, só tem esses fatores? Não, mas esses dois são os principais, tromboxano A2 e esse receptor P2Y12. Então, como eu falei, as plaquetas, elas são como aqueles ursinho gremlin, daquele filme meio antigo, lá da década de 80. Os gremlins eram uns bichinhos muito fofinhos. Então, a plaqueta também é muito fofinha, fica lá passando pelo sangue. Mas o grêmio, por exemplo, quando você jogava água nele, eles viravam uns capetinhos, assim. Eles começavam a jogar tudo, fazer uma bagunça, viravam uns monstrinhos. A plaqueta é a mesma coisa assim. Quando ela olha essa placa toda bagunçada, cheia de citocinas, pró-inflamatórios, toda destabilizada, ela vira um monstrinho. Ela é ativada pelo tromboxano A2 e pelo receptor P2Y12, que seriam tipo como se fosse a água do gremlin, né? Então, esses fatores que vai fazer essa ativação da plaqueta. E uma começa a grudar na outra. Começa a grudar, para fazer o quê? Um tampão, né? Então, essa placa que está destabilizada, com o endotélio está lesionado, a plaqueta, o corpo pensa assim, preciso fechar esse endotélio que está lesionado. Vamos fazer um trombo aqui para fechar isso. Ela não sabe se tem uma placa ali de ateroma embaixo, entende? Então, o organismo pensa correto, quer fechar aquele buraquinho, né, aquele endotélio lesionado. Para isso vai fazer um trombo, mas para isso vai obstruir a artéria, tá? Então, como que os 2 primeiros medicamentos usados, o que é? O primeiro é o AS, que vai atuar inibindo a tromboxana 2. Então, chegando lá o teu paciente
Colocou ele na emergência, colocou ele no MOV, já dá 200 a 300 miligramas de AS para o paciente mastigar. Então, primeira coisa, o AS, 200 a 300 miligramas para ele mastigar, que vai atuar na hemostasia primária, né, no tromboxana 2 que eu acabei de falar. E também temos o clopidogrel, que vai atuar no outro receptor, aquele que eu falei, P2Y12. Também vai ajudar nessa antiagregação plaquetária. Então, dupla, né, 2 antiagregantes plaquetários, que é o AS e o clopidogrel. Tá? O clopidogrel serão 300 miligramas, né, são 4 comprimidos de 75 miligramas. Então, isso vai atuar na hemostasia primária. Agora tem a hemostasia secundária. O que é isso? Tem lá as plaquetas todas lá, digamos assim, uma de mãozinha dada com outra, formando aquele tampão, mas, né, aquele tampão, ele tá meio solto, certo? Porque, sei lá, se passa um pouco mais de sangue mais rápido ali, ele já dissolve. Então, o que o organismo vai fazer? Vai fazer uma cola. E o nome dessa cola é fibrina. Vem lá do fibrinogênio, né? Então, ele é ativado, vai formar fibrina, que é essa cola que vai realmente consolidar esse tampão. Então, consolidação do tampão plaquetário. O que é isso? Colar as plaquetas com a fibrina. E quem que vai atuar nessa hemostasia secundária? Enoxaparina, tá? Enoxaparina vai impedir que essa cola, a fibrina, consiga consolidar esse trombo. E como que você vai fazer? Você vai fazer 30 miligramas de dose de ataque com enoxaparina e 1 miligrama por quilo subcutâneo, tá? Então, aí que vai agir a enoxaparina na hemostasia secundária. Então, 30 miligramas de ataque e 1 miligrama subcutâneo por quilo. Tá? Então, a pessoa tem 70 quilos, 70 miligramas subcutâneo, tá? Então, a enoxaparina vai entrar nessa hemostasia secundária. E, por fim, temos a hemostasia terciária. Então, tá lá, o corpo fez aquele trombo, mas aquele trombo foi feito rápido, ficou cheio de aresta, ficou cheio, sabe, ficou todo espinhado, assim. O que o corpo vai fazer? Vai fazer uma fibrinólise, né? Nólise, né? Lise quer dizer quebra, né? Então, vai quebrar esse tampão, vai começar a deixar ele bonitinho, com as arestas aparadas. Então, temos um fibrinolítico, digamos assim, endógeno, que faz essa quebra do tampão, né? Essa, digamos, aparar, estabilizar esse coágulo. O que a indústria farmacêutica fez? Fez medicamentos que mimetizassem esse fibrinolítico endógeno, que é os dois bem famosos, alteplase e tenecteplase. Então, a alteplase que está mais disponível no UPA, que o médico realmente tem mais acesso, vai usar mais, tá? E o tenecteplase, ele é mais, eles usam, mas um pouco menos, é feito em bolos, assim, é feito só digamos, numa aplicada só, tá? Alteplase, então, vai ter uma dose de ataque e também doses posteriores. Então, vai começar com 15 miligramas de dose de ataque, depois 50 miligramas em meia hora e depois 35 miligramas em 1 hora. Vai totalizar, então, 100 miligramas de alteplase. Então, assim, daí para realmente quebrar, né? Vai quebrar esse trombo que se formou sobre essa placa para desobstruir essa artéria. Então, assim fica redondinho, você consegue entender os passos da fisiopatologia e onde cada medicamento vai agir. Então, não precisa decorar medicamento. Claro, as doses é bom saber, né? Mas agora você vai entender, então é aqui que vai agir o AS, na hemostasia primária, né? Aqui que vai agir o enoxaparina, na hemostasia secundária. Então, você tem um entendimento mais amplo, assim, você consegue fazer os medicamentos realmente, assim, com confiança, com segurança, né? Baseado na farmacologia, né? Então, assim, o teu atendimento fica muito mais confiante, você fica realmente, não, eu sei que eu tô fazendo esse paciente. E o paciente, né, com certeza vai ter um melhor tratamento, né, vai ter menos sequelas com esse tipo de tratamento que você vai oferecer para ele, tá bom? Então, aqui acabamos a parte 2, que essa parte é importante, que todos esses medicamentos que eu falei, muda o prognóstico, tá? Então, tem relação com o aumento da sobrevida do paciente. Por isso que é importante, como eu falei no começo do vídeo, que o tempo é músculo, né? É importante realmente fazer esse diagnóstico correto, entrar com os medicamentos certos, com as doses corretas,
para ter o melhor tratamento aí para o seu paciente. Tá bom? Agora a terceira parte é o tratamento da dor. Agora eu vou focar em alguns medicamentos que vão atuar na dor. Porque afinal de contas, o que trouxe o paciente lá para o UPA, digamos assim? A dor que ele sentiu. Então você tem que tratar a dor do paciente também, tá? Não só tratar o IAM sim, mas a dor, que será a terceira parte do vídeo. Vamos lá comigo assistir a terceira parte? Agora chegamos na parte 3, no passo número 3, que é o tratamento da dor. Então assim, você já sabe agora como conduzir o paciente com o tratamento do IAM, né, propriamente dito, agora o tratamento da dor. Quero deixar bem claro assim, ó, não é que o paciente vai chegar, você vai fazer todo o tratamento de IAM e depois para tratar a dor, não é isso, tá? Eu só dividi assim para deixar o vídeo um pouco mais didático. O que vai fazer? No momento que você, por exemplo, já deu AS para o paciente, né, mastigar, você já pode entrar com os medicamentos de dor, tá? Então é concomitante, então não é que é um depois do outro, tá? Então deixar isso bem claro. Então é o seguinte, o paciente chega com uma dor torácica, né, como eu falei, retroesternal, em aperto, né, geralmente até mais de 30 minutos, e você tem que tratar essa dor. Então tem 3 tratamentos, né, 3 linhas de tratamentos que a gente pode usar. A primeira linha é o nitrato, tá? Que o pessoal geralmente usa o Isordil, tá? Pode usar o Tridil também, mas o Isordil é mais usado, tá? Que é o nitrato. Lembrando, isso é importante falar, que o nitrato, ele não vai mudar o prognóstico, não vai mudar a sobrevida do paciente, tá? Por isso que é importante, o mais importante é fazer o tratamento do IAM, como já foi dito no passo 2, tá? Mas o nitrato é importante para aliviar essa dor. Então, o que é como que vai ser, você vai ministrar esse nitrato? Em forma de Isordil, tá? 5 miligramas. Então, o paciente vai ingerir esse Isordil sublingual, tá? 5 miligramas, podendo dar no máximo 3 doses. Então, monitora ele, 5 minutos. A dor ainda continua, ai, doutor, ainda tá apertado, tá doendo, mais 5 miligramas. Não passou a dor. Depois de 5 minutos, vai avaliando, sempre checando, né, como que ele tá se sentindo, daí pode dar até mais 5 miligramas. Então, no máximo, pode dar um total de 15 miligramas, tá, para aliviar de 5 em 5 minutos para fazer esse alívio de dor. Importante outra coisa também, se o paciente for masculino, for um homem, você tem que perguntar, então assim, ô, seu João, vem aqui, você por acaso, né, fez uso daquela pílula azul para dar aquela turbinada lá com a patroa, né, então você faz uso, né, da pílula azul, que seria o Viagra, né, seria medicamentos com sildenafila. Se ele falar que sim, você não entra com nitrato, tá? Então é importante, é uma contraindicação bem importante, né, que não pode entrar esses 2 medicamentos juntos, tá? Se não, pode fazer tranquilo que a dor tende a passar. A dor não passou. Qual que é a segunda linha que você pode usar, então, nesse paciente? Beta-bloqueadores, tá? Então, a segunda linha, beta-bloque, que você pode usar tanto o propanolol como o atenolol. O propanolol geralmente vem com um comprimido de 40 miligramas, vai dar metade. Então, a dose vai ser reduzida à metade, vai dar de 20 miligramas, quebra o comprimido de 20. Ou o atenolol, que geralmente vem um comprimido de 50 miligramas, também dá metadinha lá, 25 miligramas, tá? Então, a segunda linha não passou a dor com nitrato, com Isordil, né, sublingual, dá o beta-bloque via oral, tá? Comprimidinho via oral. Dor não passou ainda, continua, doutora, tá caindo dor ainda no peito, aquele mal-estar, tá doendo, tô com desconforto, entra com a terceira linha, que é a morfina. Então, morfina não é para entrar como primeira linha, é só a terceira linha. Se a dor foi refratária, não tá passando, o paciente com aquela face de dor ainda, sabe? Então, aí você entra com a morfina endovenosa. Baixa a dose, 2 miligramas, tá? Vai fazendo lá endovenoso aos poucos, vai avaliando, não passou, mais 2 miligramas, morfina não tem teto máximo, tá? Mas assim, qual que é o problema da morfina? Pode começar a dar efeitos colaterais, né? Ou até mesmo uma depressão respiratória, que é que digamos que é o efeito colateral piorado da morfina. Mas antes de dar essa depressão, vai acontecer, o paciente vai dar sinais. Prurido, começa uma coceira, náusea, não, tô nauseado, tô com vertigem, tô ainda com desconforto, daí você para a morfina, tá? Se o caso continue, isso pode gerar uma depressão respiratória, daí parou, tá? Começou a sentir mal-estar, como falei, náusea, prurido,
tá? Do mal-estar em geral, para com o medicamento da morfina, tá? Mas geralmente morfina é um opioide, né, forte e vai, a tendência nas doses baixas já fazer esse alívio de dor. Mas lembrando que a terceira linha só. Então, a primeira o nitrato, segunda linha beta-bloqueadores e a terceira linha morfina. Lembrando, muito importante também uma dica. Quando o paciente chega com essa dor, né, torácica, essa dor que, como eu falei lá no primeiro vídeo, você suspeitou de AM, não dá os AINES, né? Não vai dar dipirona, não vai dar paracetamol. Por quê? Porque daí aumenta a mortalidade do seu paciente, tá? Então, suspeitou de AM, suspende os AINES, tá? Então, primeiro faz aquela parte de diagnóstico, não é infarto. Então realmente não vai ministrar esse tipo de medicamento para os seus pacientes, tá? Então, aqui o passo a passo da dor, tá? Sempre analisando, avaliando os parâmetros do paciente, para sempre ter essa, não somente, né, tratar o IAM, que é o foco, né, mas também a dor, que é uma parte muito importante, que afinal, isso que levou o paciente para o UPA. Então tá bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês, essa conduta inicial, como proceder, ter segurança no que está fazendo, sabendo onde cada medicamento está atuando, isso é importante, traz confiança e traz segurança no teu atendimento e sempre pensando no melhor para o paciente, tá? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, tá? Isso é muito importante. Ativa o sininho, que daqui a pouco, né, eu vou fazer novos vídeos para entrar mais no canal, tá bom? Até a próxima, gente!